Fala galera, beleza? Aqui é o Biel e hoje galera, eu estou aqui para gravar um vídeo sobre pecadinho e pecadão. Explicando a diferença entre pecadinho e pecadão. Que digamos, as pessoas muito falam, mas foi só um pecadinho, mas foi só um pecadão, mas foi um pecadão que tu cometeu, mas foi um pecadinho que tu cometeu. Não, isso não existe, isso aí é uma baita de uma mentira, tá legal? E vamos começar aqui, né? Primeiro, antes, vamos fazer uma oração, né, Senhor? Vamos lá. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor morreu por todos os nossos pecados, Senhor. Me usa para falar para essa pessoa que está do outro lado da tela, me ouvindo falar sobre o fato de que não existe pecadinho. Não existe, foi só um pecadinho pequenininho. Não, isso não existe, Senhor. Me usa para explicar para essa pessoa que isso é uma mentira, meu Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, vamos falar sobre Isaías 53:3. Primeiramente, já pega essa Bíblia aí. Se você não tem Bíblia, pega de um pai, de uma mãe. E se não tem nenhuma, pode pesquisar. E se não tem como, vai escutando aí mesmo, que eu vou colocar na tela. Isaías, cadê Isaías 53, capítulo 53, versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. O que isso significa? Jesus sofreu por todos os nossos pecados. Aqui, ó, Isaías 53:3 aqui no Google, ó. Isaías 53:3 descreve o Messias como alguém desprezado, rejeitado e familiarizado com o sofrimento profundo. O versículo destaca essa rejeição pelos homens, descrito como homem de dores, de quem as pessoas escondiam o rosto e a quem não deram valor, sublinhando o sofrimento vicário de Jesus Cristo. Então, vocês entenderam que, tipo assim, hoje em dia isso é o que mais acontece, né? As pessoas, elas pegam, elas não querem saber de Jesus, e por isso que até, tipo assim, ele é cristão, ele vai falar de Jesus. Não, vou me esconder aqui, ó, vou me esconder, eu não tô aqui, entendeu? Por causa que as pessoas, elas não querem saber de Jesus, as pessoas odeiam Jesus, que mostra que Jesus é real, né? Até porque como é que tu vai odiar algo que não existe? E, tipo assim, esse sofrimento que ele fala é pelos nossos pecados, assim como diz em 1 Coríntios 3, deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios 15:3, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, pois o que, primeiramente, lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, Jesus Cristo, ele morreu por os nossos pecados. E onde é que isso entra em pecadinho e pecadão? Bem, resumindo bem rapidinho, esse vídeo aqui vai ser bem curtinho. O que seria pecadinho? Seria tipo assim, uma mentirinha, que nem dizem em Efésios 4:25, que é pecado mentir. Cadê? Efésios 4... Pedro, não, peraí, passei. Atos, Romanos, Coríntios, Galatas, Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ou seja, basicamente, digamos, mas foi só uma mentirinha que eu contei pra eles. Não importa, Jesus sofreu o mesmo. Mas eu roubei 10 mil reais de um banco. Jesus sofreu o mesmo. Toda vez que tu mente, Jesus sofre a mesma quantidade que uma pessoa que roubou um banco sofre. Ou seja, mas eu fiz isso. Se alguém mentiu a mesma quantidade de vezes, Jesus sofreu igualmente a um pecadinho, entendeu? Jesus sofreu a mesma coisa de um pecadão para um pecadinho, o que mostra que não existe pecadinho e pecadão. Para Deus tudo resulta na mesma coisa, a ida ao inferno. Ou seja, basicamente, não importa o quanto que tu pecou, não importa, tu pode ser um lixo de pessoa. Jesus sofreu o mesmo que ele sofreu por uma pessoa
perfeita. Jesus sofreu o mesmo que ele sofreu por uma pessoa perfeita, para um lixo, como um traficante, por exemplo. Então, tipo assim, não existe pecadinho e pecadão. Se tu ir aos pés de Jesus e falar, me perdoa, ele vai te perdoar, não importa o que tu fez. Isso mostra a graça de Jesus, até porque ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por tudo que a gente comete. Sempre que eu cometo um pecado, é como se eu estivesse lá atrás crucificando Jesus. E sempre que eu faço alguma coisa, é como se eu estivesse lá atrás crucificando Jesus. Então, entendem, vocês conseguem entender que cada pecado que a gente comete é como se a gente estivesse dando uma chibatada na cara de Jesus. A Bíblia fala que Jesus levou somente 40 menos uma chibatada, ou seja, dando 39. Porém, isso é só uma expressão, entendeu? Pra gente poder colocar na nossa cabeça. Porém, é a mesma coisa. Jesus sofreu o mesmo sempre que tu peca. Sempre que tu comete um pecadinho aos nossos olhos, Jesus sofre o mesmo de que quando tu comete um pecadão aos nossos olhos. Então, não existe pecadinho e pecadão. Para Deus é a mesma coisa. Então, é isso, gente. Esse vídeo vai ficar por aqui. Valeu. E, deixa eu só explicar como é que tu entra no mês de março, mundo adaptado. É que basicamente as pessoas começam a falar, não, mas eu cometi só um pecadinho. Tipo assim, pensando que coisas pequenas dá pra adaptar dentro da igreja, entendeu? Por isso tá no meio do mês de março, mundo adaptado. Então tá, valeu, feito, Deus abençoe vocês todos.